O pastor é obrigado a enviar a declaração do imposto de renda? Pessoal, vamos entender um pouquinho. Pastor não tem trabalho, pastor tem missão. Mas ele, para fins previdenciários e para a Receita Federal, ele é um contribuinte. Ele é equiparado a um autônomo, mas é equiparado, ele não é um autônomo, apenas para fins previdenciários. E sim, ele está sujeito à tabela progressiva do imposto de renda. E lembrando, tudo que ele recebe de valores. Ah, mas eu ali na prebenda coloquei o combustível, coloquei outras despesas que o pastor tem. Isso tudo agrega a base de cálculo para configurar no final o que ele vai pagar de imposto. Isso tudo é somado. Ah, poxa, então eu vou pagar o combustível à parte. O carro é da igreja? Existe um contrato de locação? Muito cuidado, porque o brasileiro ele tem uma velha mania de fazer o que dá certo e não o que é certo. E no final sempre dá errado. Então, sim, o pastor ele tem a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda se obrigado estiver. Ele está sujeito àquelas 8 regras. Se recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Rendimentos tributáveis são os rendimentos da prebenda dele. Se ele recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, digamos que mesmo como pastor, ele receba rendimentos de aplicações, como poupança, como LCI, LCA, CRI, CRA, ele receba rendimentos de distribuição de lucro de uma empresa que ele faça parte como sociedade, de doação que ele recebeu. Então, se é um rendimento isento e não tributável, e ele recebeu durante um ano acima de 40 mil, ele está obrigado. Se ele fez o ganho de capital porque alienou um bem, um imóvel, e teve incidência de imposto, ele está obrigado. Se ele fez alienação de um bem imóvel, no caso alienação aqui a gente entenda como venda, e mesmo que não tenha pago imposto, porque ele usou aquela regra dos 180 dias de venda de imóveis residenciais e usou 100% do valor para aquisição de um outro bem, ele está obrigado. Se ele investiu na Bolsa de Valores, tem a regrinha agora que mudou, até operações de venda até R$40 mil, ele está isento. Mas se teve incidência de imposto, ele está obrigado a declarar. Então, se ele está em alguma dessas regras, ele está sujeito à tabela do imposto de renda, a igreja tem que fazer a retenção e ele tem que declarar. E o INSS, existe um entendimento, através do COCIT 130, de 14 de nove de 2021, onde diz que o sacerdote ele é equiparado ao autônomo para fins previdenciários e ele deve recolher o INSS, com apenas uma diferença dos outros autônomos, dos outros profissionais liberais, é que ele pode escolher o valor do INSS, mesmo que a prebenda dele tenha sido um valor diferente. É claro que ele tem que respeitar o teto mínimo, que é um salário mínimo, e o teto máximo, que esse ano está em R$ 7.500, mais ou menos esse valor de R$ 7.500 e poucos reais. Então, ele respeitando o teto máximo do INSS ou o teto mínimo, que é um salário mínimo, ele pode determinar quanto ele vai recolher, mesmo que o valor seja diferente. Por exemplo, ele recebeu R$ 5.000 de prebenda, mas quer recolher em cima de R$ 7.000. Pode. Quer recolher em cima de R$ 2.000? Pode, não há problema nenhum. Ele tem essa diferença dos demais contribuintes da Previdência Oficial, de acordo com o COCIT 130, de 14 de nove de 2021. Então, respondendo, o pastor é obrigado a enviar a declaração de imposto de renda? Sim, ele é obrigado se tiver num daqueles 8 itens que eu citei no início do vídeo. Ok? Esse foi mais um vídeo para você. Que Deus abençoe e prospere sua vida. Até o próximo vídeo.